Boa noite, Marcos. É uma satisfação ter você aqui nessa live. Marcos, deixa eu te apresentar aqui para o meu pessoal, o pessoal que me ouve. Doutor Marcos Eberlin é doutor em Química. Os títulos são muitos, não sei nem por onde começar. Ele é professor no Mackenzie, pesquisador da Unicamp, está no top de pesquisa aqui na Universidade Brasileira e é um homem de Deus, crente no Senhor Jesus. É nosso companheiro já de longa data aí na labuta por essas questões também. É com muita alegria, Marcos, que a gente recebe você aqui. Tá certo? Quando a gente fala de ciência, nós estamos falando de quê, Marcos? O que é a ciência? Fala para nós. Ciência é um empreendimento de homens que estão procurando uma verdade que nem sequer sabe que verdade é essa que eles procuram, Augustus. É um homem procurando tentar obter conhecimento através das ferramentas que ele tem. A gente sabe que a ciência é um empreendimento magnífico, mas ele é extremamente limitado. E a ciência caminha por tentativa e erro. E ela é sempre reformada, ela está sempre sendo reformada. A ciência é a cultura da dúvida, é o só sei que nada sei. Não tem verdades absolutas. Olha, o que eu sei que é ciência hoje, amanhã eu sei que pode não ser. Falaram que não era para comer ovo, né, Augustus? Olha, a ciência provou que ovo dá colesterol. Agora saiu um novo estudo dizendo que coma quantos ovos você conseguir comer, porque é o melhor alimento do mundo. Oba! Essa é a ciência, Augustus. A gente teve grandes descobertas, desenvolvimentos de tecnologias e tudo mais, mas a gente tem que saber que só sabemos que nada sabemos. A ciência é um empreendimento, é um zigue-zaguear a gente não pode aprender nada, então, com a ciência a respeito do universo, do mundo, das coisas criadas, de nós mesmos. Sim, mas a minha tese é essa, Augustus. Toda vez que um conhecimento científico confrontar uma verdade bíblica clara, a nossa experiência repetida e continuada ao longo dos séculos com a ciência mostra que a Bíblia sempre ganhou. Ela nunca perdeu. Isso é verdade. Então, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Quando a ciência fala que eu evoluí por milhões e milhões de anos, e a Bíblia claramente fala que Deus falou, a Trindade falou, façamos o homem, e um Salmos diz, e ele falou e tudo se fez. Eu fico com a Bíblia. Por quê? Porque a evolução caiu, Augustus. Ela 150 anos predominou na ciência, mas hoje já nós sabemos que a evolução faliu. Aí tem cristão fazendo compromisso com a evolução? Não pode, gente. Faça compromisso com a palavra, que é muito clara. E a gente sabe que a ciência é muito boa para dar receita, por exemplo, de como a gente vai fazer um combustível para chegar no espaço, como vai fazer um iPhone. Tudo bem, ótimo. Agora, principalmente quando ela fala sobre o passado, sobre eventos que ocorreram, o presente é a chave do passado. Essa é a questão. Qual o limite daquilo que a ciência pode nos informar? A ciência tem condição de entrar, por exemplo, essa questão das origens, como tudo começou, qual o propósito da existência humana, a razão de ser das coisas. Ela tem condição de fazer isso? Você pergunta para a ciência, tem um bolo de aniversário em cima da mesa. Pergunta para a ciência do que é feito o bolo. Ela vai lá, vai analisar, vai te dar toda a composição. Para que foi feito o bolo? Ela não tem a menor condição de responder. Tem, Augusto? Intenção, propósito? É mais ou menos por volta de por aí. Acho que a ciência é muito boa no aqui e agora, nas tecnologias e tudo mais. Ela tem o universo e a vida nas mãos? Tem. Mas é o presente. O presente é a chave do passado? Não é. É o passado que é a chave do presente. Esse princípio está totalmente equivocado. Agora, o passado, a Bíblia descreve o passado. Ela descreve como Deus fez, em quantos dias Deus fez. Está todo... E a gente tem comprovado, até através da ciência, que a Bíblia nunca perdeu um embate. Nunca perdeu um embate. De fato, tem tido muitas mudanças, né, nos científicos, nas cosmovisões, né? Isso aí tem mudado. A ciência do século presente será muito reformada, talvez toda, ou boa parte, no século vindouro. A história da ciência tem mostrado isso, Augusto. Como é que então agora eu vou pegar uma ciência e reformular
A minha teologia, a teologia de 3.000 anos. 3.000 anos de interpretação da palavra, como dia literal, como Deus sendo feito pelo poder da sua palavra. Vou pegar uma ciência que surgiu agora há 150 anos e que já foi refutada e fazer isso? Não podemos fazer. Eu penso assim, Marcos, eu tô com você. Eu creio que a ciência ela pode nos ser ela é útil para nos ajudar a descobrir o funcionamento, aquela composição do bolo, como você falou, aquela ilustração já pagou a live, já pagou a live. Então, a ciência nos ajuda a saber os componentes e os ingredientes do bolo, como é que eles são misturados e tudo. Mas a ciência tem limites. Ele não, ela não tem condições de responder às questões existenciais mais profundas do homem, né? É de onde eu vim, é por que eu sou assim, qual o meu propósito da existência aqui. Então, tem limites realmente. E aqui, deixa eu te fazer vamos responder essa pergunta aqui, ó, da Lohane Vilaça. Ela pergunta: a ciência pode complementar a fé ou ela nos distancia da fé? E aí que vem a pergunta, né? Que tipo de ciência, né? O que é que você diria aí para a Lohane? Eu citaria, né, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, Pasteur. Pasteur disse assim: um pouco de ciência pode nos afastar de Deus, muito nos aproxima. Então, aquela pouca ciência que às vezes a gente escuta na sala de biologia, de que evoluímos daquela ameba primordial, ou que o Big Bang criou o universo, essa pouca ciência talvez nos afaste de Deus. Agora, quando você estuda mesmo a ciência, você estuda realmente o que a ciência disse, não o que os cientistas interpretaram, como eu procurei fazer desde que você me convidou naquele simpósio Darwinismo hoje, é tua culpa, viu, Augusto? A culpa é tua. Tua consciência tranquila. Desde que eu comecei em 2008 aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, estou aqui, viu? Esse aqui é o Mackenzie, viu, no fundo. Aqui estou no MacGraph agora, numa sala do MacGraph. Desde que eu comecei a estudar, cada vez que eu estudo mais, eu abandono todos os meus compromissos com o naturalismo filosófico, com a ameba primordial, com o Big Bang que criou o universo, e cada vez mais eu me aproximo de Gênesis 1, 2, 3. Eu falo nas minhas palestras que estou descobrindo que quem estava certo era a minha professorinha da IBD, que eu aprendi com ela que em 6 dias Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º ele descansou, que ele falou e a água parou, né? Ele falou e tudo se fez, ele soprou o universo com o sopro de sua boca, ele falou, façamos o homem, ele foi lá e fez o homem, porque Deus é gente que faz e faz bem feito, que nem aquele cara do Bamerindos, né, Augusto? E, ó, pouco distância te afasta de Deus, muito te aproxima. A boa ciência. Isso aí. Tá certo. Bom, olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que muita gente faz, Marcos, aqui, a pergunta do Ailton. Ele disse que tem amigos cristãos que usam textos bíblicos para justificar a terra plana. O que você acha disso, doutor Marcos? Ainda bem que ele perguntou para você, terra plana. Maravilha, porque, olha... Fala que eu vou falar também, nessa eu quero falar. A ciência bem interpretada e a Bíblia bem interpretada não tem contradição, né, Augustus? Sim. E a gente vai ver os versículos que são usados. Eu não sei se você já verificou isso, Augustus. Outro dia eu tive a paciência de fazer isso. É terrível, é péssima interpretação da palavra. Péssima interpretação. Gente, 3.000 anos, chefe. Posso te chamar de chefe, né, Augusto? Obrigado. Você que é meu chefe. Augusto, 3.000 anos, o povo judeu, os cristãos, lendo a Bíblia, todo mundo na Bíblia entendia que a terra era bem redondinha. Os hebraístas, desde o início do hebraico, 3.000 anos, nós estamos lendo a palavra de Deus e interpretando que, olha, a Bíblia antecipou que a terra era redonda. Agora, vem um grupo aí, você sabe como é que surgiu a terra plana? Foram os youtubers que quiseram ganhar dinheiro, monetizar com o YouTube. Ficaram riquíssimos, Augustos. Ficaram. Criaram uma história bem contada, com uma física que faz sentido. Como hoje ninguém mais estuda ciência, não sabe mais física e tudo mais, compraram essa história. E aí foram lá na palavra de Deus e deturparam o seu significado. Eu fui ver os versículos que foram usados. Gente,
Até eu entendo que aquilo lá não é boa interpretação. Tranquilo, tranquilo. Foi isso que aconteceu, gente. O que a gente tem que lembrar é que, embora a Bíblia não seja um livro científico, como eles chamam hoje, ela não usa linguagem científica moderna, claro, né? Não usa. Mas o que ela afirma sobre a natureza e como as coisas e os fenômenos naturais é verdadeiro. E isso é expresso, é claro, na linguagem e na maneira de falar das pessoas que Deus levantou para escrever a Bíblia naquela época. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que no livro dos Salmos que o sol se levanta na extremidade da terra, percorre toda a sua extensão do céu e repousa no outro lado, ali é a linguagem do observador. É alguém que está observando, ele não está preocupado em descrever cientificamente. E o pessoal usa, por exemplo, essa passagem para dizer que a Bíblia defende o geocentrismo, né? Que a Terra é o centro do mundo e que o Sol gira em torno. Bobagem, até hoje, no mundo científico, a gente diz assim: o Sol nasceu, o Sol se pôs. Não é isso? Até hoje. É a linguagem do observador, não se trata de linguagem que é científico para descrever um fenômeno cientificamente. Então, o pessoal às vezes esquece esse tipo de coisa. E, Marcos, fala. Pior ainda, você sabia que não tem ponto de referência absoluto no universo? Não tem aí ponto de referência absoluto. Dizer quem é que está girando e tudo. Né? Difícil, a gente, né? Fala que o Sol está parado no centro e os planetas estão girando ao seu redor, porque leva a uma explicação mais simples do fenômeno, só por isso. Porque a gente não tem ponto de referência, não existe um ponto de referência absoluto. E a física moderna sabe disso. Que, na realidade, tudo depende do referencial. Einstein mostrou isso. Até o tempo depende do referencial. Até a matéria, a massa depende do referencial. Então, a Bíblia está certíssima. O referencial é o observador terrestre. Ela pôs o referencial dela no observador terrestre. Tudo ela descreve como referencial observador terrestre. A Bíblia é perfeitíssima nessa descrição. Vamos mais uma perguntinha aqui, Marcos, para o pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, Marcos, não podia faltar a pergunta dos dinossauros, né? Sim. Então, tá aqui, tá aí, ó. Vou mandar ver. Os dinossauros viveram junto com os humanos, afinal, só conhecemos, na grande maioria, pelo cinema. É verdade, né? Que o Jurassic Park, né? Quem é que nunca assistiu? É uma grande fonte científica para viver. Viveram. E aí, né? Tá a pergunta aí, né? Os dinossauros viveram com os humanos, sim ou não? O que é que a Bíblia diz? O que é que a ciência diz? Olha, Augusto, os dinossauros, eles são a grande bomba atômica. A grande bomba atômica em qualquer tipo de compromisso de cristãos com ciência de homens. É a grande bomba atômica. Vou falar no simpósio aí em Recife. É uma bomba atômica totalmente explosiva e detonou qualquer compromisso. Olha, em Jó, Deus chega para Jó, Augusto, e fala assim: olha esse bicho. E aí ele descreve um brachiosauro, provavelmente. Não tem, aquilo lá não é rinoceronte, não é bicho nenhum. Deus está falando para Jó: olha, isso aqui é a minha obra-prima da criação em animais. Um bicho magnífico, ele é assim, a sua cauda é como um tronco de árvore, ele interrompe o curso de rios e tudo mais. Hoje nós fomos olhar aquela descrição de Deus, ele está descrevendo provavelmente um brachiosauro, não é? Tem outras interpretações. Ele descreve no Leviatã, provavelmente o que a gente chama de dragão. Aí o pessoal falou assim: Marcos, mas cuspia fogo? Eles eram herbívoros, né? Vaca produz metano, não é a coisa mais fácil do mundo. Hoje tem várias e várias indicações de que realmente dragões têm mitologia em várias culturas, porque eles existiram. Agora, então, olha, Deus descreve. Deus é um grande fã de dinossauro, inclusive, porque ele gasta vários versículos lá de Jó descrevendo isso para Jó. A gente fica lendo, né, fica pensando, né, Augusto? Tanta coisa importante para Deus falar para Jó, ficou lá descrevendo aquele bicho. Por quê? Porque era um bicho extraordinário. É a maior maravilha que ele tinha criado, não é? É isso aí. Agora, e aí, o que nós descobrimos recentemente? Tecido mole em dinossauro. Tecido mole, colágeno, elástico e plástico. Mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas.
foram descobertas. Dinossauro que cheirava mal, que estava fresquinho, nem fossilizado sequer estava. Ó, dinossauros foram extintos há algumas centenas ou milhares de anos, não milhões. Isso está definitivo, acabou, não tem mais conversa. Para mim, não tem mais conversa. A Terra é extremamente jovem, a vida é jovem, os dinossauros foram extintos depois que saíram da Arca, porque o mundo se tornou bastante hostil. Mas vem no Congresso que eu vou falar só uns 15 minutos sobre isso. Você deu só abriu o apetite, aí o pessoal ficou com água na boca aí para saber que esse assunto é polêmico, né? Esse assunto é polêmico, aí vai despertar aí. Polêmico para os que fizeram compromissos com a ciência de homens. Os evolucionistas teístas estão junto com eles lá tentando defender que 60 milhões de anos colágeno plástico elástico poderia estar ainda aí disponível no nosso planeta. Não pode, Augusto, não pode. Tem hora que fica difícil, viu? Tem razão. Olha, voltou essa pergunta aqui, porque realmente é a pergunta-chave aqui da nossa conversa, né? A ciência pode até responder questões físicas, mas nunca questões espirituais? Deixa eu tentar aqui interpretar a pergunta, né? Vamos supor, acho que talvez ele esteja querendo falar, por exemplo, a psiquiatria ou a psicologia, que são consideradas ciências, a psicologia só mais recentemente, não ajuda sobre as questões espirituais ou a questão da alma, do sentimento da pessoa, o senso de realização, de origem e tudo? Olha, é muito difícil. Não, a gente pode, por exemplo, é a mesma questão do bolo. A gente pode até dizer, olha, quando que alguns sentimentos, quando que algumas reações e comportamentos aparecem, como é que esse comportamento se expressa e tudo mais, essas ciências podem te dar a resposta. Mas por que nós temos esses comportamentos e por que agimos como agimos? A ciência não tem nenhuma possibilidade. A ciência é magnífica, mas a gente tem que entender que a ciência está confinada num domínio material, aqui e agora, em experimentos que a gente pode fazer com a matéria. Mas a gente sabe que o nosso universo é tridimensional, né, Augusto? A gente não tem só matéria. Temos alma, alguns interpretam como alma e espírito, tudo bem, é uma questão teológica, mas a gente vai muito, muito além do natural. Existem forças operando nesse universo que vão além das três: eletromagnetismo, gravidade e forças nucleares, gente. Poxa vida. Olha, Marcos, eu tava terminando meus estudos na Holanda e aproveitei para fazer um curso breve, muito breve, de psicologia, para conhecer as diversas vertentes, né? Era um curso que foi ministrado para o pessoal da área, profissional da área e tudo. E eu pude, então, estudar durante algum tempo as vertentes da psicologia, como é que, em termos práticos, como é que se aplicava, enfim. É claro, né, que era um negócio resumido, né? Não era um curso no sentido que uma pessoa tem que fazer hoje. E eu percebi uma coisa, que algumas das ferramentas usadas pela psicologia, psiquiatria, elas eram ótimas para detectar, para dizer assim, olha, esse comportamento aqui, ele é diferente do que seria o padrão, que é esse aqui, ou então esse tipo de comportamento é tal, e foi descoberto que fazendo isso pode ajudar. Então, ela ajuda, era muito boa na hora de fazer um diagnóstico, de tentar entender. O problema era na hora de oferecer uma solução, que sempre a solução era reducionista, porque não levava em conta o fato de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, que ele caiu desse estado, que ele está manchado pelo pecado, que o coração do homem é movido por motivações subterrâneas e noturnas, pecaminosas, e que não pode ser detectado, nem visto, nem captado, né, percebido por qualquer instrumento humano, ou qualquer teoria humana, né? Então, eu aprendi daí, né? E sempre eu gosto disso aí. A ciência, entendendo aqui a boa ciência, a pesquisa, a tentar entender as leis naturais e como as coisas funcionam, isso aí pode nos ajudar aqui a viver nesse mundo até um certo ponto.
mas tem, na hora que ela tenta resolver as questões existenciais e aquilo que mais nos aflige, toca no nosso coração, realmente é extremamente limitada, reducionista, reduz tudo ao naturalismo filosófico, materialista, tudo é apenas átomos só, e aí, é claro, fica muito difícil a gente conciliar essa visão científica com a nossa fé. E nós estamos aqui respondendo a pergunta do Valois Augusto, né? Ciência pode até responder questões físicas, mas nunca espirituais. Na nossa visão, não tem, foge do âmbito da ciência poder tratar daquilo que tem a ver, ou que tem a ver com o reino de Deus. Tá bom? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui para a gente terminar. Fala. Só rapidinho, ó, savagismo, você conhece a síndrome do sábio? Às vezes as pessoas têm um grande acidente, bate a cabeça, tudo, começa a falar várias línguas, começa a tocar piano que nunca tocou e tudo mais. Como que você vai explicar isso à luz da ciência, né? O Ricardo Marques deu uma palestra no segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ele estará com a gente aí no Fé e Ciência, em Recife. Magnífica. Pergunta para o pessoal, você vai participar do congresso? Levanta a mão e pergunta para o Ricardo sobre o savagismo, né? A síndrome do sábio. A ciência tem como explicar? Não tem. Nós faríamos uma ciência muito melhor se a gente reconhecesse os nossos limites e que reconhecesse que existia muito mais que matéria nesse planeta que vivemos, não é? A ciência seria muito melhor. Agora a gente fica tentando procurar respostas onde as respostas simplesmente não existem. E aí a gente diz que Dino virou canário, né? Que urso nadando de boca aberta virou baleia, que uma ameba numa sopa ácida escaldante venenosa formou a vida, e que uma explosão de gases de expansão formou as estrelas coloridas, magníficas, galáxias. Não faz sentido, né, Augusto? É isso aí. Olha, essa pergunta aqui, e a gente já vai partir aí para terminar, né? Porque a experiência mostra que live com mais de 40 minutos cansa todo mundo, né? Olha aí, ó. É a pergunta do pastor André Luiz. Ele diz assim: por que a maioria dos cientistas é ateia, né? Devia ser assim. Mas por que a maioria dos cientistas são ateus? Né? Por quê? Ô, Augusto, isso daí é uma impressão totalmente equivocada que muitos de nós temos, que a maioria dos cientistas são ateus. E que cientista bom é cientista ateu. Tem uma palestra que eu dei aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, você pode assistir no meu canal do YouTube. Augusto, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel se declararam crentes em Deus. 67% crentes no Deus bíblico, ganhadores de prêmio Nobel. 22% judeus. Eles são 0,2% da população. Só 10% de ganhadores de prêmio Nobel ateus. A história da ciência mostra que as grandes universidades, a gente sabe disso, teve 500 anos da reforma, eu fiz uma palestra sobre isso, foi bem legal. As grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus. Os grandes da ciência no passado e no presente são homens que creem em Deus. Eu tenho vários colegas. Eles são ateus? Não são. Alguns são, mas a maioria dos meus colegas creem em Deus. É que a academia sufoca. A academia hoje, ela sufoca, ela oprime. Ela fechou um pacto, e quem estiver fora do pacto, né, não tiver o seu passaporte do ateísmo, não é o passaporte sanitário, né? É o passaporte do ateísmo, não entra. Então, olha, desculpe aí, mas não, a ciência não é feita por ateus, nunca foi feita. A boa ciência sempre foi feita por homens que creem em Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Ele criou a ciência e privilegia os que creem nele, porque 90% dos que creem em Deus ganha prêmio Nobel. Olha só. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pessoal. Se não quiser responder, não responda também. Claro, pode fazer. Você é um cientista top. O pessoal pode te criticar porque você é crente em Jesus, mas ninguém pode criticar o seu currículo. Ninguém pode criticar suas realizações, o seu mérito e toda a obra da sua vida como cientista e como pesquisador. Você, num ambiente acadêmico, sofreu ou sofre algum tipo de discriminação, mesmo como doutor em química, pesquisador da Unicamp, professor no Mackenzie e tantas outras coisas. Ainda assim, o pessoal diz assim, ele pode ser tudo isso, mas é crente,
é religioso, então nada do que ele diz interessa. Você passa por isso? Sim, claro que passo, passei, passo e continuarei passando. Não é? Não só nas universidades públicas, até em universidades confessionais. Você sabe disso, Augustus. Em todos os cantos e todos os lugares. Por quê? Porque, infelizmente, a academia hoje, não, não foi assim, mas a academia hoje, ela fechou um pacto com o naturalismo filosófico. Ela disse que ia explicar tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, que dizem que foi uma vantagem evolutiva qualquer que ela estava procurando, não sei até hoje qual seria, e fechou esse pacto. E aí, todo mundo que sai fora do pacto, eu sou um outsider da ciência, eu virei um outsider. Então, pô, o meu currículo não conta, o que conta é que agora eu estou querendo fugir do pacto, estou querendo falar para a sociedade que a ciência naturalista faliu e que as explicações que eles estão dando é aquele tipo de urso nadando de boca aberta que virou baleia. Então eu ridicularizo a ciência, eu destruo os alicerces da ciência, entendeu? Agora, qual é o problema? O problema é comigo, Augustus? Não é, o problema é com a ciência também, não é. É com um pacto espúrio que foi feito. Esse pacto removido, está tudo solucionado. Sempre foi assim na história da ciência. Você acha que o Pasteur teve boa vida quando ele quis confrontar a geração espontânea? A geração espontânea foi um paradigma científico por 17 séculos, 1.700 anos a ciência acreditou, não é? Principalmente nos últimos 200 antes de Pasteur, que a geração espontânea era o mecanismo da vida. Pasteur deve ter sofrido os mesmos problemas que eu sofro hoje. Agora, você olha para trás, você lembra alguém que perseguiu o Pasteur? Você conhece alguém que perseguiu o Pasteur? Você conhece o nome deles? Não conhece, você só lembra de Pasteur. Então, é assim... Vale a pena. Por isso que eu enfrento de boa essas perseguições. Você entra na internet, o Marcos é louco, o Marcos é anti não sei o quê, é negacionista, o Marcos é isso. Falaram a mesma coisa de Pasteur. Eu acho que a história daqui a algumas décadas vai olhar para trás e falar assim, olha, Marcos, ele defendeu a verdade. Olha o Augusto Nicodemos, ele fez aquele simpósio que lançou o Marcos, né? A gente vai ser lembrado, Augusto. E essa turma aí, não. Desculpa aí. Marcos, vamos terminar por aqui, agradecendo a sua presença e dizer que você tem sido uma bênção para nós, que instintivamente, pela leitura da Bíblia, a gente sabe, a gente entende as coisas, né? Há um Deus que é o Senhor de tudo e de todos, que tudo fez segundo o poder da sua palavra. E quando chega alguém graduado, formado, doutorado, pós-doutorado, top pesquisador, e que diz, é isso mesmo, então, não é que a gente precisa disso para crer, mas ajuda a confirmar e fortalecer a fé, especialmente da juventude, né, que está na universidade sendo bombardeada, ou no final do ensino médio, né? No ensino médio mesmo todo, já começa a ser bombardeado com essas ideias aí. Então, muito obrigado pela sua participação na live. Um grande abraço para vocês.